estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais. Senador, tem aqui muita gente perguntando também sobre essa questão da ida hoje de deputados e senadores ao Congresso. Eles foram saindo do Congresso ao STF para fazer pressão aos seus ministros para evitar que o Lula fosse transferido para um presídio em São Paulo, né, o presídio de Tremembé. Sim. E o Emilson pergunta, no imaginário popular, isso não contribui também para conspurcar a imagem do próprio Congresso? Conspurcar é piorar, né? Piorar. É uma boa palavra. Mas isso é do jogo. Isso é do jogo. Quem fez isso foram os apoiadores do Lula. Eles estão sendo coerentes com o que eles acreditam. Isso não prejudica em nada a imagem do parlamento. Faz parte do jogo mesmo. A surpresa é o STF abrir uma pauta especial para julgar esse assunto. E isso é surpresa, né? Porque não estava previsto na pauta. O ministro presidente do Supremo abriu a pedido dos parlamentares, né? O que também não é fora do jogo. Se você raciocinar bem, a corte ela tem que estar atenta às questões de comoção social, como essa, por exemplo, da prisão do ex-presidente. Ele vai ser mais vamos dizer assim, um capítulo nessa história, não é? Que a lei vai acabar sendo cumprida. Senador, eu li o artigo 102 da Constituição, que define ali as funções, as competências do Supremo Tribunal Federal. A competência primeira é zelar pela Constituição. O Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição e faz o controle constitucional. E ali, no artigo 102 da Constituição, é elencado todos os pontos em que o Supremo deve atuar, muito na área de direito internacional, dúvidas entre Estados e União, né? Mas não há ali nenhuma descrição de coisas desse tipo, né? A gente sabe que o Supremo sempre foi um tribunal político, então, mas agora a coisa está escancarada demais, né? Como ensina o apóstolo Paulo, onde não há lei, não há pecado. Então, se não há regra contra, não há de se dizer que esteja se fazendo aquilo que é fora do correto, né? O problema do Supremo é um termo que está muito em voga hoje, chamado ativismo judicial, cujo grande defensor é o ministro Barroso. O que é isso? É uma escola do direito que entende que a justiça não deve se ater somente à letra fria da lei, que ela tem que pensar vamos dizer assim, na qualidade de vida social, na melhora da vida das pessoas que passa pelo direito cumprido. Só que o ativismo judicial, ele acaba atacando a independência dos poderes. O parlamento não julga, por exemplo, a questão do aborto. Já é uma decisão do parlamento. O assunto, às vezes, pode não estar maduro. Já decidiu. Aí o Supremo vai lá e bate o martelo. Olha, o aborto pode acontecer o Congresso foi omisso. Está errado. Mas o Supremo também ele é provocado, né? Pois é. Não hoje em dia, as pessoas, qualquer coisa, correm para a justiça. Boa pergunta. Não é? Porque o Supremo também não age da... Antigamente eu achava que tudo aqui em Brasília acabava em pizza. Hoje eu acho que tudo aqui acaba no Supremo. Qual é a diferença da Suprema Corte dos Estados Unidos, por exemplo, com a brasileira? É porque lá eles recebem 10 mil processos e julgam 100, porque os outros 9.900, eles se declinam. Aqui, pela Constituição de 88, o Supremo não pode declinar de julgar, tem que dar uma resposta. Nós estamos trabalhando nisso no Senado, criar um instrumento jurídico que o Supremo Tribunal Federal possa se dizer incapaz de julgar e devolver ao parlamento a decisão final. Boa noite, acompanho toda quarta-feira o programa de vocês, obrigado, muito bom. Gostaria de saber do senador qual seria a previsão do país para engrenar depois da reforma da Previdência. Quanto tempo? Obrigado. Evandro, de Tatuí, São Paulo. Obrigado, Evandro. Uma boa pergunta do Evandro. É o seguinte, Evandro, vou lhe explicar em termos gerais. O país hoje, o orçamento do Brasil é de R$1 trilhão. Vamos colocar assim. É mais um pouco, mas vamos pôr números redondos. É mais de R$1 trilhão. Um trilhão. O orçamento total, né? Então vamos trabalhar com R$1 trilhão. Desses R$1 trilhão, 920 bilhões é custeio, 92%. Sobra 8%, é a média. Esses 80 bilhões que sobram é o que o país tem para investir. Isso é insuficiente para 27 estados, não há a menor possibilidade da gente continuar. Então, se feita a reforma da Previdência... Considera investimento, fazer estradas e tal, infraestrutura. Agir na sociedade para melhorar as pontes e por aí vai, né? Esse dinheiro é insuficiente. Se o déficit da Previdência parar de crescer,
e a economia começar a desenvolver, o orçamento sobe por conta também da arrecadação que vai subir. E o déficit começa a cair. Então, a expectativa é de que nos próximos 2 anos nós ainda não tenhamos um efeito direto sobre... Temos um otimismo. Quem quer investir no Brasil, o país começa a ficar mais estável, o capital estrangeiro vem. Mas isso não é de uma hora para outra. Então, nós vamos ter 2 anos, o governo, a partir disso, começa a ter mais orçamento. Com 5 anos, a gente já começa a sentir os efeitos de uma melhora mais contundente. Então, eu digo para vocês que o 2019, 2022, nós já teremos um ano em que a gente vai começar a respirar mais aliviado. Não será um tempo ainda de muito desenvolvimento como a gente gostaria, mas já será um tempo que nós sentiremos que a coisa melhorou. Ontem nós tivemos um debate lá no Correio Brasiliense sobre juros e ficou muito claro que, pelo menos na parte do mercado financeiro, há uma unanimidade que a reforma da Previdência ainda não é suficiente para retomar, para dar essa guinada de desenvolvimento no país, que é preciso vir a reforma tributária. Mas hoje surgiu também uma preocupação, porque, pelo que eu soube, no encontro da bancada evangélica com o presidente Jair Bolsonaro, foi pedida aquela isenção total das igrejas, né? Eles não querem mais nem ter CNPJ. Se começar a abrir demais aí, as pessoas já não paga, não tem fiscalização, não tem nada, como é que fica? As igrejas já são isentas, né? São, todas elas já não colocam. Mas não querem mais nem fiscalização, não querem ter nem CNPJ. Com essa quantidade de igreja que às vezes abre por aí. Acho difícil isso. E eu estava lá e não vi ninguém pedir para não ter CNPJ. Então, posso lhe dizer que sou membro da Frente Parlamentar Evangélica, o que se colocou lá foram as questões contábeis, porque hoje a Receita a nossa Receita funciona muito bem. É uma das melhores no serviço público brasileiro. E é a função dela mesmo. Não há de se criticar uma Receita que funciona bem. O que eles estão colocando é que é preciso cuidado na questão das igrejas, porque tem a isenção. E existem pontos diferentes, por exemplo, entre remuneração de servidores, de pastores, de padres e as chamadas produtividades. Essas questões foram colocadas lá, que é um entendimento jurídico diferente. Agora, vamos colocar uma coisa... Onde está o perdão fiscal de uma igreja? A igreja, por exemplo, a remuneração de padres e pastores, ela segue um acordo internacional que o Brasil tem. Tem-se a remuneração e o pagamento de INSS. Acabou, não tem mais nada. As igrejas são isentas de imposto de renda e, em alguns estados, quando o templo é próprio, são isentas dos impostos locais. IPTU e tal. Aqui está a isenção. Mas vamos que uma igreja, por exemplo, trabalhe com a possibilidade de faturamento. Tem igreja que tem empresas. Aí a Receita entende que isso não é, e de certa forma corretamente, que isso não é parte do trabalho de uma igreja. Claro. Isso é produtividade. Então, aqui há um problema, que é uma questão que tem que ser chamada a atenção em relação a isso. Agora, vamos colocar um ponto sobre reforma tributária, que nós não temos uma reforma tributária definida. Isso foi colocado, inclusive, pelo ministro Paulo Guedes com muita firmeza. Existem várias propostas. Um imposto único dificilmente passa, pela complexidade que tem o nosso país. A redução do número de impostos, ou seja, não se fala em diminuir a carga tributária, mas reduzir o número de impostos para facilitar. A substituição tributária. Inclusive tem aquele projeto do Bernardo Api, que fala em juntar 5 impostos. Muito bom. Mas ele fala em impostos estaduais. Aí a União já não quer mexer com a questão dos estados, diz que tem que ser só dos impostos federais. Então, você veja que nós ainda não definimos difícil, né? Que reforma tributária nós estamos falando. Agora, existe uma outra que a Receita tem colocado, que é uma cobrança sobre transações digitais, que, a meu ver, é a melhor delas. Você isentaria... A compra, né? Exatamente. Você isentaria, por exemplo, a cesta básica, você não teria imposto na cesta básica. O produto chegaria ao comércio sem imposto. Aí, no pagamento, você cobraria uma taxa e você conseguiria fazer. É muito interessante, eu vou citar por quê. Você pega, por exemplo, um político corrupto, que é pego com 50 milhões guardados dentro de um apartamento.
Esse dinheiro... 51. 51 milhões. Esse dinheiro, a pessoa está sonegando esse dinheiro porque ele é fruto de corrupção. Se você começa a cobrar digitalmente e começa a reduzir a circulação de dinheiro, de moeda circulante, você começa a taxar todo mundo. Você começa... Lá em Minas, fizeram uma operação lá, o pessoal, cigarro de palha. Pegaram 1 milhão e tantos mil reais em espécie na casa de uma pessoa. Esse dinheiro vai ter que ir para o banco uma hora. Quando ele for no banco, você tem. Mas o problema é que a gente fala em cobrar, por exemplo, 2,5% no estilo da CPMF. Era isso que eu ia perguntar. O senhor é a favor da CPMF? Não, eu sou a favor... Da volta da CPMF? Eu sou a favor que a gente mude o modelo tributário. Porque governo, a gente tem que ficar muito atento. Porque o governo pode querer criar mais um imposto. É outra história. Insaciável. O governo é terrível. Senador, o senhor foi relator da CPI do Brumadinho, é uma situação que assustou a todos, né? O Brasil é cheio de barragens, e a conclusão foi de que houve mesmo falta de cuidado, né? De lá do final da CPI para cá, eu vi algumas explicações da empresa lá, da Vale do Rio Doce, da Vale, né? Não é mais Vale do Rio Doce, só Vale. De lá para cá, senador, mudou alguma coisa? Olha, o relatório, ele entristece muito a gente como brasileiros. Porque é muito claro que aquelas pessoas, hoje 270, entre mortos já confirmados e desaparecidos, elas poderiam estar vivas, se o básico da segurança tivesse sido mantido. Porque a Vale não é primária. A Vale já tinha experiência de Mariana e não tomou as providências. Nas outras barragens. É um negócio impressionante. E tem outras também que estão sob risco aí, né? Como é que a população pode se proteger? Esse é outro assunto que não é fácil a resposta. Nós temos uma série de propostas que foram feitas, são 3 grandes projetos sobre segurança de barragem, tributação de minerais do Brasil e a questão da criminalização, porque hoje nós temos um vácuo jurídico muito grande em relação ao que está acontecendo das barragens. E é muito duro a gente ver engenheiros, graduados, doutores, pessoas que simplesmente tiveram as informações em mãos e não tomaram as providências e deixaram os colegas morrer. Uma outra questão rápida, aquele ouro que foi roubado lá em São Paulo, sabe aquele ouro de 750 quilos? Mineiro, ouro mineiro. Ouro lá de Paracatu. Paracatu. Né? Você sabe quanto que aquela quantidade de ouro paga de CEFEM no Brasil, Contribuição Federal de Exploração Mineral? Eu acho que é 0,8%. 3,5%. Que aumentou, né? 3,5%. Sabe o que acontece? 3,5% é o máximo da CEFEM. Vai de 0,8% a brita, cascalho, até 3,5%. Veja se tem cabimento um negócio desse. Você pega, por exemplo, Corumbá. Veja bem, isso nem é imposto, porque é uma da contribuição. União. É da União aquilo ali, porque é subsolo. Todas as vezes que a gente fala assim, nós precisamos aumentar a tributação para torná-la mais justa, no caso do minério, aí entra um problema sério, né? Aquela cortina do lobby para poder proteger. É difícil. Muito bem. Olha, o Frente a Frente de hoje falou mais uma vez sobre política e de uma maneira muito interessante, uma conversa muito boa aqui com o senador Carlos Viana, ele é do PSD de Minas Gerais. Senador, muito obrigado por sua participação aqui no Frente a Frente. Muito obrigado, Denise, obrigado, Zé Maria. Peço que Deus abençoe a cada uma que nos assistiram, nos deram o prazer da companhia, né? Que tenha uma noite de bons sonos e bom descanso, porque o Brasil precisa da gente descansado, porque cada dia é uma surpresa. É verdade. É mesmo, e a surpresa de hoje é a Denise de volta. Denise, seja muito bem-vinda, fez falta. Mas a gente também precisa descansar, porque o semestre vai ser puxado, sim, né, Zé Maria? Obrigada, senador. Obrigada, Zé. Obrigada a você que nos assistiu. Pois é, e você, disse o senador aqui, que nos deu o prazer aí dessa companhia. Muito obrigado. Muito boa noite e continue aqui na Rede Vida, porque começa agora o Jornal da Vida com as notícias nacionais e internacionais. Obrigado, muito boa noite.